Bom dia a todos os amigos e irmãos que chegaram até aqui, a você que está acompanhando também pela internet. Mas quero desejar um feliz sábado especial para esse grupo de jovens que está aqui hoje nos visitando. Quero, em nome da Igreja de Denver, dizer que vocês são muito bem-vindos de estar aqui. Tem algumas ovelhas minhas de Waterbury que estão por aqui também, e outros amigos que vieram da Igreja do Queens, da Igreja do Lancaster, e acredito que outras igrejas também. Sejam bem-vindos aqui à Igreja de Denver. O feriadão, 4 de julho, eles escolheram Connecticut para passar esse feriado aqui. E eu falei para eles ali na escola sabatina que eles vieram preencher o lugar daqueles irmãos que saíram, né? Nós temos um grande número de famílias viajando hoje fora, mas que bom que vocês vieram para cá, para Connecticut, que bom que vocês escolheram a igreja de Denver para passar esse sábado. Sejam bem-vindos em nome da direção jovem. Nós queremos também agradecer a presença de vocês aqui, a participação no culto também. Você que chegou esse sábado para este culto. Hoje, de forma especial, nós estamos começando uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja, com o tema Tudo por Amor a Ele. E durante esse mês de julho, esses próximos 4 sábados, nós vamos estar falando algumas formas de que, como eu e você, podemos dedicar tudo a Deus. Não parte do nosso tempo, não parte dos nossos talentos, não parte da nossa vida, mas como a gente pode dedicar tudo a Deus. Aqui dentro está um pouquinho fresquinho, lá fora está quente, né? Ontem e hoje, quer dizer, quinta, ontem e hoje, tá difícil, né, Alex? Lá fora, né? Chegou a fazer mais de 100 graus aqui. Eu vinha para a igreja hoje lembrando, né, e pensando dos amigos que vinham de outras igrejas hoje para cá, e eu disse, quando eu vinha do Michigan, quando eu morei no Michigan, lá a escola sabatina começava 11h30 da manhã. Então, não era o culto, a escola sabatina começava 11h30 da manhã. E nós íamos para a escola sabatina 11h30, uma escola sabatina bem curta, e até meio-dia e meia. Aí meio-dia e meia já começava o culto, e 1h30 a gente encerrava e almoçava na igreja, né? E quando eu vim de lá para cá, e aqui o culto começa 9 horas, né, como na maioria das igrejas do Brasil, eu disse, tenho que readaptar meu sono de sexta, né? Adaptar. E eu lembrando dos amigos que vêm de outras igrejas, talvez tem cultos diferentes, que vêm de longe, e se esforçaram para estar aqui cedo conosco. É muito bom ter vocês aqui. Bem, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Esse será o primeiro texto de hoje, nós vamos ler outros mais, vai estar na tela também para você poder acompanhar, mas se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5, o tema da mensagem de hoje é um santuário no tempo, um santuário no tempo. E em alguns instantes nós vamos ler Efésios 5, versículo 15 e 16. Se você já encontrou, eu convido você a colocar a mão na sua Bíblia, a fechar os seus olhos e juntos nós vamos falar com Deus. Vamos orar. Oremos. Santo Deus, a tua igreja se encontra neste sábado reunida para escutar a tua voz. Então nesse momento, ó Pai, nós queremos pedir que qualquer coisa que venha nos atrapalhar, seja colocado de lado. Que o inimigo não tenha espaço nesse local e que apenas o Espírito Santo de Deus e os santos anjos de Deus estejam aqui. Nós queremos ouvir a tua voz e queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Por isso eu te peço, Deus, por favor, que não sejam as minhas palavras ouvidas essa manhã, mas que sejam as palavras vindas do céu. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja aberto e que o Senhor fale com a tua igreja hoje. Permanece conosco. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero começar a minha mensagem de hoje contando para você uma ilustração que Mark Levi conta em um dos seus livros sobre o tempo. E ele começa dizendo assim, imagina que quando você acordasse todas as manhãs e você conferisse o seu saldo bancário, você ia perceber que logo de manhãzinha, no início do dia, foi depositado para você a quantia de $86.400.
Você acorda de manhã, pega o teu aplicativo do banco e você vai conferir e você vê lá que, uau, US$ 86.000. Só que tem um problema, junto com aquele dinheiro que caiu na sua conta, chega uma notificação no seu celular, uma mensagem. E a mensagem diz o seguinte: se você não usar esse dinheiro até o final do dia, à meia-noite, esse dinheiro vai desaparecer. Você não vai ter mais nenhum centavo na sua conta à meia-noite. E a pergunta que Mark Levi faz é: o que você faria nessa situação? O que você faria se você soubesse que tem esse dinheiro na sua conta, mas que à meia-noite ia desaparecer? Eu penso que a resposta da maioria aqui seria a mesma que a minha. O que é que a gente ia fazer? Íamos direto para o banco, tirar o dinheiro ou gastar aquele dinheiro direto no nosso aplicativo. Porque nós não queríamos desperdiçar esse dinheiro, a gente não queria perder esse dinheiro. Então, a maioria de nós iríamos lá. E Mark Levi diz que a gente não percebe, mas com todos nós, todos os dias, acontece isso. No entanto, o que nós recebemos não é dinheiro, mas é tempo. Todos os dias, nós temos 86.400 segundos para se viver. E a pergunta que Mark Levi faz é: o que você faz com esse tempo durante o dia? Porque à meia-noite, quando o relógio alcança aquele ponto de virada do dia, aquele tempo se foi e você não poderá usar mais. E ele diz: você deve usar o presente com os depósitos de hoje e investir o seu tempo, porque amanhã você não terá mais os segundos de hoje. O relógio está correndo, por isso aproveite o seu tempo. Leia comigo o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus. Paulo escreve da seguinte forma: portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas vivam como sábios, aproveitando bem o quê? O tempo, porque os dias que nós vivemos são maus. Aproveitando bem o tempo, porque o dia em que nós vivemos são maus. Em outra ocasião, Paulo escreve em Coríntios as seguintes palavras: portanto, vocês foram comprados por preço. Jovens, adultos, crianças, vocês foram comprados por um alto preço. Ele diz: por isso, glorifiquem a Deus com a vida de vocês. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Glorifiquem a Deus com o tempo de vocês. Hoje a gente vai falar sobre tempo. E eu queria dividir a minha mensagem em 3 partes. Eu queria que você guardasse essas 3 partes no final dessa mensagem. A primeira parte da minha mensagem, eu quero lembrar para você que o tempo, ele é um presente de Deus. O tempo, ele é um presente de Deus. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, muitas vezes nós falamos sobre mordomia cristã. E há um conceito que nós falamos que existe na mordomia cristã, 4 T's, que são as 4 áreas da nossa vida que nós precisamos dedicar para Deus. Os 4 T's da mordomia. Eu não sei se você conhece eles, mas eu queria que vocês me ajudassem. Nós temos o tempo. Qual o segundo? O templo, que é o corpo. Qual o terceiro? Os talentos. E qual o quarto? O tesouro. Então, tempo, templo, talentos e tesouros. Mas há uma diferença entre o tempo e os outros 3. Porque especialmente os talentos e os tesouros, Deus distribui de forma diferente. Há pessoas que têm mais talentos do que outras. É bíblico, a um recebeu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Deus dá conforme a capacidade, Ele diz que eu posso multiplicar. Os tesouros também. Deus distribui os tesouros de forma diferente. Algumas pessoas, Deus sabe que pode administrar melhor e dar mais, outras menos. Mas com o tempo é diferente. Porque o tempo é a única dessas características que Deus dá por igual. Deus dá a cada um de nós 24 horas. Deus dá a cada um de nós 7 dias por semana. Deus dá a cada um de nós 86.400 segundos por dia. O tempo, queridos amigos, então, é um presente de Deus. Uma dádiva que Deus colocou em tuas mãos. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 5, fala que Deus, Ele criou o tempo.
Veja, o tempo como nós existimos, como nós entendemos, não existia na criação. Mas a Bíblia diz que quando Deus estabelece a criação, e no primeiro dia, a palavra do Senhor diz que houve tarde e manhã, esse primeiro dia. A palavra dia aqui quer dizer um dia completo de 24 horas. E a pergunta que fica é o seguinte: com esse presente que você tem de Deus, com essa dádiva que você tem de Deus, como você está utilizando ele? Peter Drucker escreveu certa vez: o tempo é o mais escasso dos recursos, e a menos que ele seja administrado, nada mais pode ser. Ou em outras palavras, ele está dizendo aqui que se você não consegue administrar o seu tempo, você não vai conseguir administrar as outras áreas da sua vida. Se você não consegue administrar o tempo, você não vai poder cuidar bem da sua família. Se você não conseguir administrar o seu tempo, você não vai conseguir administrar os seus estudos, o teu trabalho. O tempo é escasso. E se você não administra ele, você não consegue administrar nada mais em sua vida. E agora vem a pergunta que é mais difícil de responder. E a pergunta é: como encontrar tempo para todas as coisas da nossa vida? Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe tinha uma frase que ela dizia, era costume do Brasil, eu não sei se aqui ainda vocês dizem isso, mas a minha mãe dizia assim: hoje o dia passou voando, não é assim? Hoje o dia foi mais curto, nossa, o tempo passou voando. Nós vivemos numa era em que a impressão é que os dias passam mais rápido, e a pergunta é: como é que eu consigo ter tempo para a família, para minha esposa, para os meus filhos, para o trabalho, para os estudos? Ou mais importante, como é que eu posso ter tempo para Deus? Como que eu posso ter tempo para Deus? E aqui que, amigos, entra a segunda parte da minha mensagem. Qual era a primeira? Não sei se você lembrou. O tempo é um presente de Deus. A segunda parte é: nós precisamos entender a necessidade de priorizar o que é importante em nossa vida. Em João capítulo 9, ou melhor dizendo, Benjamin Franklin, há uma frase que ele diz o seguinte: se você falha em planejar, você está planejando falhar. Eu vou repetir, ele diz: se você falha em planejar, você está planejando falhar. Jesus, ele disse em João capítulo 9, verso 4, é necessário que nós façamos as obras de Deus enquanto há dia, porque vai chegar a noite em que nós não podemos trabalhar. Amigos, eu tenho aprendido algo em minha vida. Eu quero que você guarde esse conselho que eu vou te dar agora como pastor, mas como amigo. Se você não determinar o que é prioridade em tua vida, as outras pessoas vão fazer para você. Se você não determinar o que é importante em tua vida, as outras pessoas vão dizer para você o que é. Pastor, explica melhor. Pergunta: você planeja o seu dia? Quando você vai dormir à noite ou quando você acorda de manhã, você tem uma lista de coisas importantes a fazer? Você tem uma lista daquilo que você deveria seguir? Geralmente, muitos de nós fazemos essa lista só no ano novo, né? Eu me lembro que no meu celular, ali no bloco de notas, eu tenho a lista de 2022, 23, 24, 25 e agora 26, né? Promessas a fazer. Eu fiz uma promessa esse ano. Eu disse: esse ano, depois de muito tempo, eu vou ter uma vida fitness. Porque, finalmente, amigos, depois de 15 anos de ministério, 19 anos, né? Juntando os 4 anos que eu passei estudando. Depois de 19 anos de ministério, eu consegui, esse ano, algo que eu achei que eu nunca ia conseguir. A famosa barriga pastoral. Eu me lembro quando eu comecei no ministério, os irmãos olhavam para mim e diziam: pastor, você é tão magrinho, cadê a barriga pastoral, né? Todo pastor tinha uma barriguinha, né? E eu não tinha essa barriga, né? Eu dava graças a Deus que eu não tinha essa barriga. E esse ano foi a primeira vez que eu fui colocar uma calça, e essa calça foi difícil fechar, viu? E eu disse: mestre, esses almoços aí, que a gente está indo no pequeno grupo, não está dando certo. Os almoços da igreja, os irmãos, a gente sempre bota a culpa nos outros, né? E eles não vão ter vida fitness. Aí fiz uma assinatura na academia, eu, minha esposa, baixei um aplicativo, comprei um aplicativo para fazer exercício em casa. Eu disse: ó, tem agora academia, tem o exercício que eu faço em casa.
Lista de coisas a fazer. E aí eu me tornei algo que eu sempre falei que eu não iria me tornar. Eu me tornei um patrocinador da academia. Porque sabe, né? Existe o membro da academia, que é aquele que vai todos os dias. Quantos aqui são membros de academia? Que vão pelo menos umas 3, 4 vezes por semana. Tem alguém aqui? Tem uns 3 aqui? É. Mas eu me tornei um patrocinador da academia. Qual é o patrocinador? Aquele que paga, mas não vai. Eu estou patrocinando ali o empresário, né? O Alex e a Lana têm vergonha, né? Não pode fazer isso, né, pastor? Ali estão todo dia na academia. Mas a gente faz listas de coisas a fazer, e com o passar do tempo a gente vai deixando essas listas para trás. A gente vai esquecendo essas listas. Por isso que é importante que a gente refaça essas listas. Que a gente priorize essas listas. Ellen White diz no livro Ciência do Bom Viver, olha que pensamento interessante de Ellen White, ela diz assim: é errado desperdiçar o nosso tempo. Em outra tradução do português, diz, é pecado desperdiçar o tempo. Se cada momento fosse valorizado e corretamente empregado, teríamos tempo para tudo o que precisamos fazer, por nós e pelo mundo. É errado desperdiçar o tempo. Quando Paulo fala em Efésios 5, o texto que nós acabamos de ler, que nós precisamos usar bem o nosso tempo, porque esse mundo é mau. Paulo está dizendo justamente isso. Se nós priorizarmos o que é importante, se dedicarmos tempo ao que é importante, nós teremos tempo para fazer aquilo que Deus pede que nós façamos. Jesus disse em João 9, o tempo é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto há dia, porque chegará o tempo em que nós não conseguiremos fazer. Sabe, amigos, é fácil procrastinar. Quantos aqui se consideram procrastinadores? É difícil reconhecer, né? Tem alguns aqui, alguns lá atrás, tem uns 3, né? É difícil às vezes, né? Na faculdade é pior ainda, você está na graduação. Eu me lembro que lá na Andrews a gente tinha um sistema que a gente tinha que mandar os assignments sempre até 23 horas e 59 minutos da noite anterior, né? E quantas vezes eu já não entreguei os assignments às 23h58, às 23h57, né? A gente deixa da última hora. A gente usa a expressão, para que fazer hoje o que eu posso fazer amanhã. E a gente vai protelando, a gente vai procrastinando, a gente vai deixando para depois as coisas mais importantes. Há um pensamento do filósofo Lao Tse, que ele diz o seguinte, uma jornada de 1000 milhas começa com um passo. Eu quero fazer um desafio para você essa manhã, nessa primeira parte da minha mensagem. E o desafio é, eu não sei se você tem áreas na sua vida que você precisa mudar. Eu não sei se você tem alguma área na tua vida espiritual que você precisa mudar. Não espere mais. Não deixe para depois. Dê o primeiro passo hoje. Às vezes a gente fica dizendo, quando passar esse verão, eu vou fazer. Quando chegar no ano novo, eu vou fazer. Não, quando acontecer essa mudança na minha família, eu vou fazer. Não. Se é algo que você entende que Deus está chamando para você fazer, faça hoje. É algo muito difícil, é um sonho que eu acho que é impossível. Começa hoje. Uma jornada de 1000 milhas. Começa com apenas um passo. Por isso, o primeiro desafio dessa manhã que eu quero fazer para você é priorize o seu tempo para aquilo que é importante. Priorize o seu tempo para Deus, para a família, para aqueles que você ama, para servir ao Senhor. Não deixe para depois, mas comece hoje. Mas agora, na segunda parte da minha mensagem, eu quero falar um pouco sobre um pedaço de tempo especial que Deus deixou para todos nós. Eu gosto de chamar esse pedaço de um santuário no tempo. Aliás, eu não fui a primeira pessoa que falou isso. Um filósofo judeu, Abraham Heschel, que disse isso. O que é o santuário no tempo, pastor? É um dia na semana que Deus nos pede que separemos para Ele. Aliás, você sabia que a semana é o único espaço de tempo que os cientistas não conseguem explicar?
Todos os outros espaços de tempo, a astronomia e a ciência conseguem explicar. Por exemplo, por que que o dia tem 24 horas? O dia tem 24 horas porque esse é o tempo bem aproximado em que a Terra gira em torno de si mesma. E esse movimento que nós chamamos de movimento de rotação é o que faz o dia ter 24 horas. Por que que o mês tem aproximadamente 30 dias? Porque esse é geralmente o tempo dos ciclos da Lua. Quando a Lua faz o seu movimento ao redor da Terra, esse tempo geralmente dura em torno de 29, 30 dias, e por isso que o mês tem em torno de 30 dias. Por que que o ano tem 365 dias? Porque esse é o tempo aproximado em que a Terra faz seu movimento ao redor do Sol. Esse movimento nós chamamos de movimento de translação. Então, o dia, o mês e o ano, existe uma explicação científica para ele. Mas por que que nós dividimos o tempo em semanas? Por que que o tempo, o mês, o ano é dividido em 7 dias, e 7 dias, e 7 dias, e 7 dias? Não existe nenhuma explicação científica, nenhuma explicação astronômica. Mas aqui está o único lugar onde existe a explicação. Você diz amém? A palavra de Deus traz o único lugar em que explica-se por que o ser humano divide o tempo em 7 dias. E a explicação está na semana da criação. Deus decidiu criar o mundo em 6 dias, e ao 7º dia, Deus descansou. É interessante que a obra de Deus já havia sido terminada em 6 dias. Ele poderia ter finalizado no 6º dia, mas Deus acrescenta um 7º dia. O texto bíblico em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, você conhece, diz assim: assim, pois, foram acabados o céu, a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, descansou nesse dia de tudo que tinha feito. E Deus abençoou e santificou esse dia, porque nele ele descansou de toda a sua obra que havia feito. E nós ouvimos esse texto desde criança, quando a gente aprende sobre o sábado. Deus fez 3 coisas no seu santo dia. Deus, ele descansa, e mais daqui a pouco eu vou explicar o que é esse descanso de Deus. Deus, ele descansa, mas Deus, ele abençoa e Deus santifica. O que é algo santificado é algo separado. Se eu digo que esse templo não é igual, é santo, que essa igreja é santa, é porque essa igreja não é igual às outras casas dessa rua. Se eu digo que essa Bíblia é santa, é porque esse livro não é como qualquer outro livro que você tem. E se a Bíblia diz que o sábado é santo, é porque ele não é um dia qualquer. É um dia separado para ser dedicado a Deus. Esse é o dia também que Deus colocou a sua bênção e que Ele o abençoou. E nós podemos sentir o eco das palavras de Êxodo capítulo 20. Você conhece o texto. Quando Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias você deve trabalhar e fazer toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Esse é um lembrete oportuno que o sábado é o dia de nós nos reconectarmos com Deus, nos reconectarmos conosco mesmos. É o dia de passarmos tempo com nossa família, com nossos amigos. É o dia de nos enchermos e ficarmos no ritmo de Deus. O filósofo judeu Abraham Haskell, ele diz: o sábado é um palácio no tempo. A cada 7º dia, o palácio celestial desce para a terra. E o Senhor nos convida a entrar na glória da sua presença durante esse período de 24 horas, para passarmos um tempo de inteira comunhão com Ele. Olha o contexto magnífico, conceito especial. As 24 horas no tempo, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, é um palácio, um santuário que Deus te convida a entrar. E nesse espaço de tempo, Deus está dizendo: filho, eu quero passar esse tempo contigo. Você lembra do Jardim do Éden? Lá em Gênesis diz que todos os dias Deus descia para conversar com Adão e Eva naquele jardim.
E depois do pecado, Deus não tinha mais esse tempo especial com o ser humano. Mas o sábado ainda continuava, por séculos e séculos, gerações e gerações, como tempo especial em que Deus quer vir se encontrar conosco. Mas a pergunta que eu quero te fazer essa manhã é: você tem passado esse tempo com Deus? A filha de Abraham, ela também escreveu algo fantástico. Susana Reichel, ela escreveu assim: o sábado é uma metáfora do paraíso e um testemunho da presença de Deus. E a cada sábado, Deus nos prepara para essa experiência. E a menos que você aprenda, veja o que ela diz, a menos que você aprenda a se deliciar com o sábado aqui na terra, você não vai ser capaz de desfrutar da eternidade no mundo vindouro. Em outras palavras, ela está dizendo aqui, o sábado é um pedacinho do céu aqui na terra. O sábado é uma experiência que Deus está te dando de você passar um pedacinho do céu aqui. E quando você aprende a passar um pedacinho do céu aqui, você vai conseguir passar a eternidade com Ele lá. Mas se você não conseguir passar esse pedacinho do céu aqui, como você vai conseguir passar esse pedacinho lá na eternidade? Você está desfrutando do paraíso de Deus? Amigos, eu quero te levar a uma reflexão essa manhã, quando eu parto para a parte final da minha mensagem. O sábado é tão importante, que a Bíblia diz que nos últimos dias ele estaria no centro do grande conflito. O centro da adoração de todas as pessoas nos últimos dias estaria voltado à adoração no sábado. O texto também diz que lá no céu, Isaías 66 declara, nós vamos continuar a guardar o sábado. Isaías 66, 22 e 23 diz assim, porque assim como os novos céus e nova terra que hei de fazer estão diante de mim, Deus diz, eu também estarei diante de vocês. E de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro sábado, toda a humanidade virá adorar a Deus. Você consegue imaginar isso? Lá no céu, nós nos achegando para vir adorar a Deus. Lá no céu, nos aproximando a cada sábado para adorar ao Senhor. E a pergunta que eu te faço hoje é, você tem passado esse sábado com Deus? Não somente esse sábado, mas todos os outros sábados? Eu quero te fazer uma reflexão essa manhã. E essa reflexão vem dessa palavra hebraica que vocês estão vendo aí. Bem, para quem não sabe hebraico, essas 3 letras que estão aí na tela, são as 3 letras hebraicas que constituem o nome sábado em hebraico. Ou, como nós conhecemos, Shabat. Shabat. Nós adventistas, quando a gente chega na igreja, qual é a nossa expressão que a gente cumprimenta um ao outro? Feliz? Feliz? Sábado. O judeu, ele diz, Shabat, Shalom. Shabat, Shalom. Shalom significa paz. Shabat significa sábado. Mas a reflexão que eu te faço é, você tem observado o sábado como Deus pede que você faça? Êxodo capítulo 20 nos lembra, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, ele não te pertence. O 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. E você não fará trabalhos comuns nesse dia. A palavra Shabat aqui significa parar, cessar. E é por isso que lá em Gênesis ela é utilizada para Deus, porque Deus não estava cansado. Deus não precisava descansar, como nós precisamos. Mas Deus usa a palavra parar, cessar. O sábado é o tempo da gente cessar o que a gente está fazendo e nos voltar para Deus. E sabe, amigos, eu tenho aprendido algo especial que eu quero compartilhar com você no final dessa mensagem. Existem bênçãos quando você dedica esse tempo para Deus. Você diz amém? Existem bênçãos quando você dedica esse tempo
para Deus. Mas a grande verdade, amigos, é que na era tecnológica que nós vivemos, está cada vez mais difícil da gente dedicar esse dia ao Senhor. Porque, às vezes, a gente não trabalha no sábado, a gente não estuda no sábado, mas o nosso celular, as nossas redes sociais, trazem muitas coisas que tiram o nosso tempo de Deus. Eu tomei uma decisão algumas semanas atrás. E a decisão era que eu iria tentar ao máximo não abrir o meu Instagram ao sábado. Uau! É difícil, já pensou, hein, jovens? É difícil. Mas por que eu fiz isso? Porque, bem, eu sigo muitos canais de notícias, canais de futebol, canais de coisas do dia a dia, de entretenimento. E quando eu abria meu Instagram no sábado, o que é que meu algoritmo me trazia? Era gols do meu time de futebol, eram notícias do dia a dia. E eu percebia que aquilo não fazia mais sentido no tempo do sábado que eu estava passando com Deus. Quer ver algo que nós precisamos ensinar? O que é que nossos filhos estão vendo no sábado? Na igreja até mesmo, quando nós entregamos nosso celular para os nossos filhos. O que é que eles estão vendo no sábado? O que é que eu e você estamos vendo no sábado? Quer ver algo mais difícil? Os limites do pôr do sol. Temos guardado o sábado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Quando o sábado começa na sexta-feira à tarde, a gente tem cessado os nossos afazeres. O sábado é um presente. E eu quero te convidar a você passar esse presente com Deus, não com você mesmo. O David vai cantar uma música agora no final, David? Vai cantar pra gente? E eu quero convidar o David aqui pra frente, porque ele vai cantar um louvor especial. Mas eu quero te fazer uma última pergunta antes de partir para a conclusão do meu sermão. A pergunta é, para vocês que são pais, qual o maior presente que você pode dar para o seu filho?